Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bona Talks. Aqui eu apresento estratégias que profissionais da AWS, Google, Microsoft e de outras empresas de TI estão utilizando para se tornar talentos extraordinários, para que você também possa se tornar um talento extraordinário. Eu sou o Marcos Bonadias, mais conhecido como Bona, e eu criei a Prosper Academy, uma academia de educação online e mentoria, porque eu acredito que um profissional com uma direção clara de carreira, com resultados consistentes e com uma liderança estratégica pode viver experiências muito mais ricas, crescer muito mais e contribuir de uma forma muito mais impactante. E o tema de hoje é como gerar resultados extraordinários. O que são resultados extraordinários? É você entregar mais do que a média, porém com consistência. E muitas pessoas confundem resultados extraordinários com entregar 2, 3, 4 vezes a meta ou fazer algo que realmente é quase que impossível de fazer ou então fazer algo que nunca foi feito, tá? Só que isso aí o que acontece? Isso aí a gente consegue fazer quando consegue uma vez só, tá? E a diferença então é que essa forma, né, de que você tenha uma meta 2, 3, 4 vezes mais, ou então algo que é praticamente impossível ou que nunca foi feito, isso é muito difícil de fazer. Tá? E por outro lado, entregar mais do que a média com consistência, você tem uma coisa mais possível, tem uma coisa mais sustentável, tá bom? Por exemplo, quando eu estava na Oracle, dirigindo uma das áreas de vendas, então o que eu vi? Então um ano que a gente tinha uma meta e que a gente conseguia bater, né, o que eu conseguia bater, e tinha um pouco mais de tempo, e aí eu puxava as oportunidades que tinham do outro ano e fazia assim, o máximo para gerar o melhor resultado possível, e fazia realmente um resultado excepcional. O que acontecia no outro ano? Você tinha que executar ou tinha que realizar não a meta que você tinha no ano anterior, que você tinha feito a mais, né, como resultado. Você tinha a meta, tinha feito mais o resultado. Então a base de crescimento do próximo ano não era sobre a meta que eu tinha superado, mas sim o que eu tinha realizado. Então essa meta tinha que crescer muito mais. E o que acontecia? Ficava como um ciclo, um ano que você fazia um ano muito bom, o próximo ano era um crescimento tão grande que era quase impossível fazer a meta. E aí depois você ajustava nesse segundo ano que era mais realista, e aí no terceiro ano você conseguia fazer, assim, conseguia fazer com uma certa, não digo tranquilidade, mas conseguia alcançar a meta. Porém, se você fosse muito também, tentar trazer tudo, fazer o máximo possível, etc., que tivesse uma outra meta muito excepcional, muito acima, no quarto ano você tinha uma meta, um crescimento sobre o resultado que você tinha gerado e era quase impossível fazer nem mesmo a meta do quarto ano. Então era uma coisa cíclica, né? E aí eu percebi que, assim, os profissionais que estavam mais à frente ou que tinham mais oportunidades, realmente as maiores oportunidades, eram pessoas que tinham um resultado acima da média, porém com consistência, tá? De forma que estava uma estrutura mais bem feita, ele se preparava melhor e dificilmente era uma pessoa que estourava muito, mas que tinha um resultado acima da média, mas tinha a consistência, era 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? E por que isso é importante? Você ter um resultado acima da média, porém com consistência. É que aí você vai ter a possibilidade de ter mais oportunidades. Né? Você conseguindo ser um profissional que entrega resultados acima da média com consistência, é um profissional que tem mais oportunidades, que é mais visto para oportunidades, porque a gente quer profissionais que tenham realmente competência, etc., e que principalmente entreguem resultados. Mas um resultado excepcional uma vez e depois 2, 3 anos sem fazer o resultado não faz muito sentido. Tá? Então, o que as empresas querem, o que nós queremos é que você faça resultados acima da média, porém com consistência. Que você consegue, então, dessa forma, então, repetir esse desempenho, tá, crescente, porém consistente, né, e consiga estar evoluindo também. Tá? Então isso aqui é muito importante para isso. Né? E o fato, se você não trabalhar dessa forma de buscar resultados excepcionais ou extraordinários, né, como eu falo, que são resultados acima da média, né,
O ordinário, como a gente fala, talvez tenha uma conotação negativa, mas a gente sabe que o ordinário é a média, né? Fazer um extraordinário é fazer acima da média. Então, é mais importante eu fazer uma coisa estruturada, buscar resultados, né? Fazer um plano, buscar resultados acima da média, mas consistentemente, tá? Do que ter um tiro aqui, daqui 3 anos ter um outro tiro ali. É muito melhor ter a consistência, é isso que as empresas querem, é isso que você quer também, tá? Então o impacto de você não buscar fazer isso aqui de uma forma consistente, resultados acima consistente, é que você vai acabando ficando no segundo time, tá? Você vai acabar tendo baixo crescimento, vai fazer só assim, a lição de casa, né? Vai acabar ficando atrás desse time de elite aqui que está gerando com consistência e está sendo considerado para novas oportunidades, tá? E o melhor momento para que você pare, para você pensar em como, né, em atingir efetivamente resultados extraordinários, é no momento que está iniciando o ano, ou que está iniciando um novo ciclo, ou que está definindo-se metas, né, o início do jogo, tá? Então isso aqui é importante, né? A gente pensar em fazer isso aqui quando já está no meio do jogo já fica muito mais complexo, tá? Então o momento certo de você pensar em fazer o resultado extraordinário é no início do jogo. Estou começando o ano, eu mudei de área, estou começando a área, mudando de empresa, ou enfim, um projeto novo, ou uma iniciativa nova. Então esse é o momento de você estar definindo a meta que você quer, que é uma meta extraordinária, tá? Eu entendo que você quer, tá, ser um talento extraordinário, está acima da média, para que você consiga estar jogando num time lá mais para cima. Tá? E como é que você faz resultados extraordinários de uma maneira consistente? Primeiro, você tem que entender no início do jogo, assim que você entrou, qual a regra do jogo, quais são as regras do jogo, né? Quais são os KPIs, você é medido por o quê, quais são as metas, então, por exemplo, a medida por venda, medido por pipeline, medido por tantas transações ou tantos projetos, ou definindo, enfim, no que você é medido. Então, eu sou medido por isso aqui, por exemplo, venda e tal. E depois a meta disso. Então, a meta são 2 milhões para fazer nesse território, etc. Então, eu entendi as regras do jogo, tá? A partir daí, eu vejo, tá bom, quais são as metas. Então, as regras são essas. Então, nesse exemplo aí, digamos, venda, pipeline, número de transações, número de projetos, enfim. E aí, essas são as regras aqui, qual a meta de cada uma. Então, de meta de venda, por exemplo, 2 milhões, a meta de pipeline, 6 milhões, a meta de transações são 100 transações, e assim por diante. Então, eu entendi a regra, entendi as metas, entendi direitinho o que é, e aí eu tenho que entender os impactos de cada uma. Por exemplo, o número de transações é importante, mas qual que é mais importante? O número de transações ou o pipeline? O valor do pipeline? Qual que é mais importante, o pipeline ou venda? Então, colocar isso numa ordem de importância e procurar ver quais são as que geram maior impacto positivo, tá? Realmente o core da sua área, o core do que você foi contratado, né? O principal mesmo que você foi contratado, da tua área, da tua empresa, da tua indústria. O que gera o maior impacto nisso aí, tá? No resultado. E a partir daí você definir uma prioridade e definir as suas metas, os seus resultados sobre cada meta definida. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de vendas e digamos que ela seja mais importante do meu negócio, tá, da minha área ou do meu território, então eu tenho isso aqui como mais importante, eu tenho lá nesse exemplo 2 milhões, tá bom, qual que é o resultado desejado que eu quero para essa meta? Então, por exemplo, pode ser 3 milhões. Tá? Número de transações são tantas e é muito importante, legal, vamos colocar um... Tá? Então, o meu ponto aqui é o quê? É você identificar qual a regra do jogo, entender a regra do jogo, ver a importância, né, o que é medido e a importância de cada uma para focar onde é mais importante, onde vai gerar mais resultado. Tá? Porque se eu pegar e buscar resultados extraordinários em todas, aí eu acabo dissipando, muito provavelmente eu vou dissipar a minha energia, meu foco. Então, identificar isso aqui, pegar as principais e aí sim, as outras, logicamente, eu tenho que entregar, mas eu vou focar quais são as principais metas para eu definir um resultado mais acima da média, um resultado extraordinário, tá ok? A partir daí eu faço um plano, tá? Então eu tenho o número lá desejado, então nesse caso aí, digamos que eu tenho uma meta de vendas e ela seja principal e é de 2 milhões, e aí eu ponho como resultado desejado
3 milhões, digamos. Então eu ponho o resultado, o desejado, né? O que eu quero desejar, depois eu ponho. Para isso aqui, quais são 3 principais resultados que, quando somados, eu chego na minha meta, no meu desejo principal. Vou chamar aqui em cima de desejo, meus 3 milhões de vendas nesse período aqui, digamos, dentro do ano fiscal ou do ano calendário. Então, ótimo, esse é o meu desejo. E a partir daí, quais são os 3 resultados? E aí eu vou colocando quais são os 3 resultados que, quando eu somo isso aqui, eu chego no meu desejo. Por exemplo, a primeira coisa talvez que eu tenho que fazer é, de repente, montar as iniciativas, né, que eu tenho que fazer, depois fazer, por exemplo, a construção do meu pipeline. Então, como que as iniciativas, e eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, depois como é que eu monto o pipeline, depois efetivamente todo o processo de venda. Então, quando eu somo, tá, esses 3 resultados aqui, né, vamos colocar quantitativo, então eu tenho, por exemplo, tenho que vender 3 milhões, então para pipeline, se eu estiver trabalhando numa relação de 3 para 1, eu tenho que gerar 9 milhões de pipeline dentro de um período inicial para poder consumir, mas são 9 milhões aqui, então esse resultado aqui, 3 milhões, esse resultado 9 milhões, etc. Tá? E aí, abaixo de cada resultado, eu coloco 3 principais ações para fazer aquele resultado. Então, ou seja, eu tenho aqui o meu desejo, nesse caso 3 milhões de vendas dentro desse período aqui. Eu tenho 3 resultados que somados me gera o desejo, e para cada resultado eu tenho 3 ações. Tá, ok? Então aí eu tenho assim, uma pirâmide que eu tenho lá o meu plano para fazer durante esse período. E a partir daí como é que eu faço? Eu pego essas três ações de cada um, que são 9 ações, coloco dentro do modelo ágil, né? Então dentro do to-do, e aí depois eu vou estar executando sprints semanais e vou estar no processo de melhoria contínua. Tá? Então eu peguei lá as 9 ações, coloquei no Trello to-do, vou fazer a pergunta todo início de sprint, né? Que eu gosto de sprints semanais, e é isso que eu oriento você a fazer, sprints semanais. Tem algumas práticas que levam a quinzenais, mas eu acho que semanal tem mais flexibilidade, tem uma execução mais rápida, e se tiver alguma coisa para ajustar, você tem uma semana para poder fazer o que faz o ajuste e na segunda já vai ajustado, tá? E aí faz o sprint perguntando sempre: o que eu posso fazer de melhor na próxima semana em direção ao meu desejo? Então, por exemplo, hoje numa sexta-feira, final do dia, e de verdade hoje é uma sexta-feira, final de dia, então, o que eu vou fazer? Digamos que seja o primeiro, então faço a pergunta em cima dos 9 ações, tenho o desejo, os 3 resultados e as 9 ações. Quais são as ações que eu posso fazer no meu próximo sprint de melhor para que me leve ao meu resultado, tá? O resultado desejado que eu quero aqui, é o meu desejo, os 3 milhões. E aí eu seleciono dessas 9 ações quais são as ações, vou para a execução, no final desse sprint de execução eu faço uma análise buscando o que eu posso estar melhorando, ok? E o que mais? Vamos também não pensar, a maior parte do que eu vejo, do que eu vivi dentro de empresa, a maior parte das pessoas, eu me incluo também muitas vezes nisso, a gente querer fazer tudo sozinho. Tá? E tem várias partes da empresa, várias áreas da tua empresa, que podem te ajudar também. Estou falando de pré-vendas, estou falando de parcerias, estou falando de consultoria, enfim, área de produto, pré-vendas, se você for de vendas, se você for de uma área técnica de pré-vendas e arquitetura também, ali tem os arquitetos, o pessoal de venda, enfim, tem gestores que podem ajudar, enfim, tem áreas de apoio, né, como a área financeira, a área legal, algumas outras áreas de operações. Então tem várias áreas que são parceiros de negócio e que têm de alguma forma metas que podem cruzar com você, tá? E aí fazer um trabalho conjunto daí. Então, ou seja, o próximo como fazer isso aqui é você identificar quem são esses seus parceiros, buscar todos os parceiros que você pode fazer, além de parceiros externos, né, parceiros de negócio mesmo, né? Dentro de empresas de vendas, por exemplo, tem parceiros de negócio, então isso é comum. Você então identificar esses parceiros, identificar quais são as metas deles, tá? De alguma forma, por exemplo, marketing tem metas, tem diversas metas, tal, mas algumas elas são bem semelhantes às de vendas ou de pré-vendas. Então, cruzar essas metas, identificar quais são as metas deles e qual, né, o que eles são medidos e qual a meta daquela medição, e resultados que você pode estar trabalhando em conjunto, tá? Então, puxa,
Legal. E tem essa meta, por exemplo, dentro de vendas, pode ser que a meta de vendas da área de pré-vendas, por exemplo, seja uma 50% da meta de vendas. Então, legal, eu já sei como é que do que ele é medido, qual que é a meta dele. Né? Não vai ser 3 milhões, porque se eu for um vendedor, eu tenho outros vendedores também. A área de pré-vendas, ela tem a meta toda a venda, pode ser um percentual, normalmente 50%, digamos. Ela é responsável por isso, né? Então, eu vou vendo isso aqui, dentro disso aqui eu vejo pessoas, tal, mas de alguma forma buscando saber como é que essa área é medida, quais são efetivamente as metas dela, buscando um alinhamento de metas. E aí eu alinho resultados e ações, tá? Eu defino uma meta conjunta, tá? Então, tem um pré-vendas que tem uma meta tal, atende, por exemplo, 3 vendedores, que seria uma soma de 9 milhões, cada vendedor tem, vamos dizer, 3 milhões, como eu, enfim, mas é alinhar isso aqui. De repente, uma parte do trabalho meu eu quero contar com ele. Por quê? Aí eu peço a ajuda dele para me ajudar nos meus 3 milhões e eu ajudo também na meta dele de, digamos, 6, 8, 9 milhões aí que ele atende mais do que um vendedor. Tá? E eu alinho isso aqui, não precisa ser toda a meta para fazer com ele, mas uma parte dessa meta, tá? E aí eu busco um compromisso conjunto de que eu vou ser ajudado por ele, tá? Buscando essa meta conjunta aqui que a gente definiu, digamos, 1 milhão, ou 1,5 milhão, tá? E por outro lado, eu também vou ajudá-lo a ele conseguir a meta dele, para que a gente faça uma ação conjunta para ter um compromisso, que senão fica uma coisa, vamos fazer, cada um cuida do seu e acaba não saindo. Então tem um compromisso da gente fazer isso aqui, de ter um acompanhamento, de ver o que ele precisa que eu posso ajudar, o que eu preciso que ele pode me ajudar. E eu faço isso com cada um dos parceiros, tá ok? Porque aí eu começo é como se tivesse outras pessoas também trabalhando para mim, tá? Eu trabalho de forma alinhada e eu trabalho para elas, para ajudá-las, elas trabalham para mim também, ok? E você fazendo isso, o que pode acontecer, tá? Você pode acabar tendo convite de outras áreas, né? De outras empresas também, porque se você tem resultados extraordinários, trabalha de forma consistente, principalmente você trabalha também de uma forma conjunta, não é uma pessoa sozinha que vai lá e faz. Para você trabalhar de forma conjunta também é até um pouco mais complexo do que ter liderado só, e mesmo que você seja um executivo, além dos teus liderados, você estou falando de parceria com outras áreas também. Então, quando líderes mais acima estão vendo líderes e estão vendo profissionais que estão trabalhando, fazendo bem feito, trabalhando alinhado com outras áreas também, ele vê que isso aqui faz muito sentido. Então, é daí que a gente consegue identificar, e que você pode ser identificado como um potencial profissional para assumir outras oportunidades. Porque está trabalhando, está entregando bem, está fazendo bem, está alinhado com as outras áreas, está trabalhando em conjunto, tá? Isso aqui é uma forma crescente. Então você pode ser convidado, fazendo isso para outras áreas, você pode ser convidado para outras empresas também, que você está expandindo aí a tua atuação, trabalhando com parcerias, estou falando de parceiros externos também, etc. Você pode ser convidado para desafios maiores, e você acaba subindo naturalmente as réguas cada vez mais. Que você entregou isso aqui, legal, já não é um desafio mais entregar a mesma coisa, mesmo que seja alto. Agora vamos, uma régua um pouco mais alta, um pouco mais alta. Então, esse aí é como se fossem efeitos colaterais positivos e você está fazendo bem feito uma coisa, Então, o que pode estar vindo, está trazendo de benefícios para você? Vou fazer uma analogia aqui. Então, você encontra em todas as empresas que eu passei, e por estudos também, isso é normal que a gente encontre, profissionais, vamos pegar da área de vendas, por exemplo. Então, isso é super normal. Então, tem vendedores que eles focam 100% e vão atrás do 100%. E aí, quando estão quase chegando, eles dão uma tranquilizada. Puxa, está quase chegando. E às vezes não chega, às vezes chega, mas está tudo bem. Então, tem vários profissionais, vamos pegar esse exemplo na área de vendas, que você vê que ele está quase lá, chegou e ele fica lá, às vezes chega, às vezes não chega e tudo mais. Tá? Então ele fica naquilo lá. Tem outro grupo de profissionais que tem a meta a ser cumprida, você já deve ter visto você também. Chegou na meta, ele tá bom, atingi minha meta, aí eu estou tranquilo, eu vou ficar por aí. E tem os outros profissionais que eu entendo que você quer isso, que não está trabalhando só para atingir a meta, só para cumprir o contrato, só para cumprir o combinado, está trabalhando para mais. Tá? Então ele está trabalhando realmente. Quando você
quer mais, você entende o jogo, coloca uma estratégia, define um patamar mais alto e vai trabalhando para isso aí, tá? E é esse rol de profissionais que são os profissionais que são destacados, onde eles têm as melhores oportunidades para crescimento, onde eles mesmos crescem, são os profissionais que geram o maior resultado, e esse profissional que você quer ser, e esse profissional que você quer estar próximo para você aprender a trabalhar com eles, esse profissional que você quer ser como líder para servir de exemplo para os teus liderados e para montar um time de elite. Então, extremamente importante que você entenda que existem profissionais, e está tudo bem, dentro das empresas que trabalham assim. Porém, o que você quer é ser um profissional extraordinário, um profissional que realmente traga mais do que o mínimo necessário. Isso aí ele vai entrar para pagar vamos dizer, o salário. Então, tá legal, a média é essa aqui, em geral tem isso aqui, tem uns que ficam um pouquinho abaixo, mas o jogo muda quando você entra nesse outro time de elite. Tá? O time que entrega mais, é um time que procura pensar diferente. Esse é outro ponto também super importante para que você inove, tá? Você pensar diferente, você pensar de uma maneira que está todo mundo pensando dessa forma, indo dessa forma, e se eu pensar igual e for fazer igual para mais resultado, o que você vai acabar acontecendo com você? Você vai ter que trabalhar mais, vai ser mais força, mais tempo, né, mais desgaste, porque você vai ter que fazer a roda, né, fazer a roda girar mais rápido, fazer o motor trabalhar mais forte, e aí você começa a esbarrar em coisas e tem um limite para isso, né? Então, se você consegue fazer hoje puxando bastante 100, amanhã você tem uma meta de 150, você tem que trabalhar 50% mais, e depois 50% mais, tem um limite para isso. E aí o caminho qual que é? É você buscar trabalhar de forma inteligente, é buscar essa meta mais acima, mas trabalhar de forma mais inteligente, tá? Em vez de tentar fazer um mega legal, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar fazendo bem feito isso e buscando alguma coisa que diferencia. Por exemplo, se eu estou trabalhando com cloud, eu já tenho a entrega, já estou trabalhando para ter um resultado mais forte, eu vou trazer mais, por exemplo, uma solução de machine learning. Tá? Puxa, mas o ticket é muito baixo. Eu sei que é muito baixo, mas lembra que se eu estiver trabalhando com uma coisa que muita gente já trabalha, conhece, muitas até talvez mais do que você vai estar trabalhando, vai ter um esforço X para você conseguir se destacar. Porém, se tiver uma tecnologia nova que as pessoas não estão dando muito bola, mas é uma próxima onda, por exemplo, como machine learning, né, inteligência artificial, IoT, etc., quando você traz isso aqui, eu sei que o ticket no começo é baixo, as metas são menores, etc., mas você pode estar sendo precursor disso. E quando você traz um projeto desse, faz um projeto focado, por exemplo, pega 3 clientes que você acha que pode agregar valor, faz um projeto um pouco mais focado e de repente tem pouca gente dando bola, aí você consegue estar mobilizando, porque como tem pouca gente dando bola, mais focado no dia a dia, vamos dizer, na vaca leiteira, né, na que está trazendo a maior receita, você está começando um jogo, eu sei que o ticket vai ser baixo, mas você dá um esforço para isso, de forma que você de repente pode trazer um primeiro projeto ou os primeiros projetos para cá, e como está no começo do jogo, você consegue estar como eu falei de parceiro, você consegue estar trazendo, por exemplo, uma pessoa de produto para te ter um empenho maior nisso aqui, em vez de ter vários projetos, você vai, puxa, eu estou empenhado nisso aqui, vamos fazer junto 3 projetos no meu território esse ano fiscal, então o que a gente precisa fazer? Me fala. Então você consegue estar trazendo outros profissionais, uma pessoa de produto, uma pessoa de pré-vendas, um arquiteto, uma pessoa de fora, se você trabalhar numa multinacional, mas que esteja você é responsável por isso, que pode estar engajando, etc. Então você começa a montar uma coisa que de repente você traga mais alguns projetos aqui inovadores, né, dessa nova tecnologia. E aí quando você tiver no próximo projeto, né, no próximo ano fiscal, por exemplo, que você entregou seu número, entregou com consistência e já montou até um projeto novo, o que vai acontecer? Você vai ser uma das primeiras pessoas que entregaram esse projeto, né, ou projetos nessa tecnologia. Então você vai ser uma referência, o próximo projeto você já tem um engajamento maior com a pessoa de produto, de arquitetura, de fora, se for o caso, tá? E então você começa a ter uma coisa como precursor, também buscando resultados acima da média. Lembra, resultados extraordinários, não estou falando só a parte financeira, mas esse tipo também. Você trouxe um resultado, de repente uma tecnologia nova, que hoje tem algumas metas e que você pode estar à frente disso aí.
tá? E no segundo você já foi um precursor, no segundo vai ficar mais fácil, tem engajamento, etc. Então, é esse ponto, você buscar constantemente resultados extraordinários para que você consiga estar se destacando perante a maioria. E para isso, trabalhar com inteligência, tá? Entender a regra do jogo, trabalhar com inteligência, montar o teu plano, montar essas parcerias, identificar o que você pode fazer de diferente, o que você pode trazer de diferente também, tá ok? Então, imagina o seguinte, você ter o teu desejo claro de como que você vai se diferenciar entregando um resultado extraordinário, você ter um plano claro disso, definindo então, a partir do desejo, os resultados que você, né, os 3 principais resultados somados vai chegar no teu desejo, claros também, smarts, e depois as 3 principais ações de cada um desses resultados para que você consiga claramente ter, né, não aquele mundo de coisas, um MS Project, uma coisa complexa, não, mas ter foco no que você está fazendo. Então ter esses desejos, o plano muito claro, para a partir daí você sair para uma ação extremamente focada no esquema sprint, né, no esquema ágil, com sprints semanais e considerando o que está mudando, etc., flexibilidade, mas com uma execução forte, fortíssima no modelo ágil, tá? Trabalhando com parceiros comprometidos com você, que de repente se alinhou, você sabe que, puxa, esse parceiro aqui tem essa meta, eu alinhei com a minha, né, vou respeitar as metas dele, mas o que tiver alinhado comigo aqui, vamos trabalhar mais junto, vamos trabalhar comprometido, realmente um parceiro, né, que você consiga então identificar os parceiros e começar a trabalhar, mesmo que esse parceiro no começo tenha um resultado, ou tenha trazido um resultado no último período, por exemplo, baixo, mas esse baixo, se eu sentar com ele, me comprometer, e tiver um compromisso dos dois lados para que a gente faça o quê? Foi baixo, tá? Foi 100k, vamos fazer um de 250 agora? E aí, a partir do momento que você montou isso aqui, o próximo ano o que vai ser? Por isso que eu falei da consistência. Se eu tenho isso aqui, esse aqui veio 100, eu consegui fazer 250, o próximo ano eu posso fazer um plano de 500, e aí eu vou subindo. Só que quando eu faço isso com cada um dos parceiros, olha só o que eu tenho. Então eu tenho vários parceiros me ajudando a fazer minha meta e crescendo de forma consistente, porque eu fiz um pouco aqui, depois um pouco mais, e isso vai crescendo em todos os sentidos. Então eu já não estou trabalhando mais sozinho, eu estou trabalhando com outros parceiros que podem me agregar valor para que eu consiga estar trazendo resultados extraordinários para mim e para ele, cada um deles também, e que a gente consiga estar em conjunto, tá subindo a barra. Tá? E quando a gente sobe a barra em conjunto, o que vai acontecendo? E a gente está nessa aqui, as pessoas vão ter que subir a barra também para acompanhar a gente, porque a gente está gerando algo a mais e isso nos diferencia. Tá? E aí com isso você, imaginando esse desejo, tendo os planos, conseguindo fazer a execução, conseguindo ter o compromisso efetivo dos parceiros, estão começando a gerar resultados extraordinários. Tá? Puxa, gerei um resultado aqui, um resultado ali de outro indicador, alcancei a meta, gerei um resultado extraordinário, comecei com consistência disso aqui, depois, efetivamente, né, realizando o que você veio fazer aqui, ou seja, com isso aqui você está trazendo resultados, está sentindo realizado e está recebendo convites, né, de outras oportunidades. Então, imagine esse ponto, né, se conseguindo fazer isso aqui e recebendo convites de empresas, de pessoas, sendo considerado para oportunidades que de repente são oportunidades para poucas pessoas e conseguindo efetivamente estar levando a sua carreira para um próximo nível. Então, para levar a sua carreira para um próximo nível, é fundamental que você consiga resultados extraordinários, e resultados extraordinários de forma consistente, trabalhando de uma forma consistente, né, com processos, de uma forma íntegra, trabalhando com parceiros, para que isso possa estar cada vez mais te levando para um outro nível. E aquele medidor que eu sempre falo, né, que enquanto você estiver trabalhando numa empresa, você tem que o teu principal indicador, a tua principal moeda é o que? Empregabilidade. Tá? É a tua empregabilidade que é o grande medidor, é um grande indicador, tá, do mercado. Empregabilidade, eu estou falando de o quanto você tem capacidade de entregar, que experiências que você tem na empresa, quais são os resultados que você tem na empresa, tá? E o quanto você consegue estar aprendendo, ou melhor, a velocidade de aprendizado tua, tá? Essa tua velocidade de aprendizado. Então, cada vez mais os ciclos de tecnologia são mais rápidos, então chegou uma tecnologia nova ou um complemento da tecnologia, rapidamente
ver o que você precisa tirar de conhecimento que já não serve mais, de alguma técnica, uma tecnologia, pegar o outro conhecimento, absorver rapidamente e mais rapidamente já está falando sobre isso aí. Então, essa capacidade de aprendizado rápido, tá? Então, são esses pontos que, né, que tem como base, como estrutura, como infraestrutura, como espinha dorsal da tua empregabilidade, tá? Extremamente importante. Então, cuidar da sua empregabilidade. E um dos fatores fundamentais são os resultados, e resultados extraordinários. Por exemplo, quando eu converso com profissionais durante o primeiro bate-papo, a gente está fazendo uma análise dentro do meu trabalho de mentoria, né? Uma das perguntas é, então, você é um bom profissional? Você se acha um bom profissional? Ou até melhor, você se acha um profissional excepcional? Se eu vejo que a pessoa já está mais, né, num nível maior, se a pessoa fala acho, próxima pergunta que é, tudo bem, quais foram os seus resultados dos 3 últimos anos? Tá, direto ao ponto. Porque, no final das contas, o que conta é resultado. Tá? É lógico, tem outras coisas também, a forma de resultado e tal, mas o primeiro ponto é saber se a pessoa deu resultado. Se ela não deu resultado, eu nem vou perguntar ou não vou querer saber se ela fez o resultado de uma forma íntegra ou boa ou não. Se ela não deu resultado, não deu resultado, encerramos o assunto e está tudo bem. Mas o primeiro ponto é assim, me fala quais foram exatamente os seus resultados dos 3 últimos anos, em termos de percentual de atingimento. Né? Então, esse é um primeiro ponto que as empresas medem, que você quer medir junto aos seus liderados e que você vai ser medido também quando você tiver, enquanto você estiver dentro de uma carreira empresarial, dentro de uma empresa, né? Trabalhando para uma empresa. Tá? Então, isso é fundamental. Esse aqui é talvez o principal ponto de todo o jogo, né? A partir do momento que você já está rodando. Uma pessoa que está no comecinho da carreira não é o caso, porque ela não tem ainda entregar. Então é avaliado muito mais o teu potencial, mas no caso de você ser uma pessoa que já está rodando, já tem experiência, já tem resultado, então esse é o primeiro ponto. Então é isso que vai ser avaliado, é isso que você tem que focar, né? É isso que você deve focar, isso que você deve inclusive expor quando você estiver falando sobre você, por exemplo, no LinkedIn. Né? No LinkedIn eu vejo muitos, para não falar todos, mas que não colocam o resultado como pontos principais, né? Então, quais resultados? Tá bom, passei por aqui, então legal. Saber o que eu tenho competência para fazer. Puxa, eu sei desenvolver isso aqui, eu vendo isso aqui, eu conheço isso aqui, tá legal. Tá bom, o que eu tenho pensando no quê? Lembra sempre pensando em resultado, né? Objetivo vamos dizer, do currículo, né? Ou quando eu estou vendo o LinkedIn, se for um ponto de análise para uma oportunidade, etc., o LinkedIn barra currículo, vamos chamar de currículo aqui, é que normalmente a gente vê pelo LinkedIn, o currículo tem um objetivo só um objetivo, que é o quê? É chamar para entrevista. That's all. Bona, preciso colocar meu dados da RG, CPF, aí eu volto a pergunta para você. Isso vai te ajudar ou te atrapalhar para a entrevista? Tá? Vai te ajudar ou vai te atrapalhar para ser chamado para a entrevista? Não é para ser chamado para a entrevista. Então, quanto mais simples, põe numa página, põe direto ao ponto. Lembra assim, foco no resultado. Então, em uma página eu consegui colocar tudo lá. O que é tudo lá? O suficiente para ser, assim, o suficiente não, o mínimo necessário para ser chamado para a entrevista. Eu tenho que estar destacar os pontos principais. O que o cara quer ver? Né? O que o entrevistador quer ver? O que você, como líder, quando você está contratando, quer ver? Eu quero ver uma pessoa que tenha, assim, capacidade de fazer o que eu estou buscando. Então, eu quero ver quais são as capacidades da pessoa. Eu quero ver onde ela trabalhou, ou seja, a experiência dela. Quero ver os resultados dela. Tá? Tem alguns outros pontos, mas a princípio são esses principais pontos. Eu quero ver que resultados que ela tem, né? Ela entregou o resultado mesmo, ela tem prêmio, tem consistência no resultado, etc. Então são esses pontos que você tem que preocupar, tá? Ou eu quero que você esteja muito presente para isso. Foca nos resultados. Né? Normalmente eu vejo muitas agendas no trabalho de mentoria que acontece o quê? Que as pessoas de repente estão fazendo um monte de coisa. Aí quando você tira uma foto da agenda da última semana que já está completa, e aí você vê, bom, você é pago para fazer o quê?
qual que é o core do teu trabalho? Ah, é isso aqui, tá legal. Aí, quantos por cento do teu tempo estão dedicados exclusivamente para esse core? E aí você vê que isso aqui, em geral, tem menos de 50%. Então, tem reuniões internas para discutir alguma coisa, ou tem um convite do outro para discutir um produto, tá tudo bem, mas você é pago para isso aqui, é pago para desenvolver tantas arquiteturas por período, você é pago para fazer tantas pré-vendas, ou tá levando isso aqui, ou fazer tantas apresentações, o que for, você paga para gerar pipeline, para fazer vendas, tanto de venda, tá legal. Cara, foca nisso, tudo é para isso. Tá? Então, tudo isso aqui é resultado, é ficar focado no resultado e para que você consiga estar direcionando a tua energia para isso, né? Realmente tuas ações para isso aqui, para gerar resultados e aí buscar cada vez mais resultados extraordinários. Tá? Então, quando eu falo da agenda e eu estou fazendo os meus resultados e eu estou usando 50% da minha agenda para isso, ok, eu sei que tem muitas coisas que, né, a gente precisa fazer, são os overheads, né, são as boas coisas que a gente precisa fazer até o dia a dia, mas que a gente procure minimizar isso aqui o máximo possível, para procurar deixar 20%, para quê? Para que eu estenda esse período para dedicar no que eu só pago. E aí sim eu consigo mais tempo, mais dedicação para trabalhar de uma forma mais inteligente para começar a gerar resultados cada vez mais extraordinários. Tá ok? E essa inteligência do que eu passei, é tudo isso que eu falei e vou incluir aqui também a parte de education. Tá? Você se capacitar também. Então tenha dentro da tua agenda um tempo para que você estude, que seja pelo menos 2 horas por semana, para que você pare e estude de uma forma estruturada mesmo, né? Para que você traga coisas, que senão a gente fica fazendo da mesma forma, ou mesmo olhando as pessoas que estão do lado aqui, e elas estão fazendo o que está melhores práticas, melhor das formas, melhores práticas, mas para me tornar extraordinário eu preciso estar acima da média, então eu preciso estar consciente, usando bem o meu tempo, usando cada vez de uma forma mais inteligente, avaliando de que forma que eu posso fazer isso aqui de uma forma inteligente, de uma forma melhor, e aí sim, além das melhores práticas, começar a entregar resultados acima das melhores práticas, acima da média das pessoas. Tá ok? Então é isso, esse foi mais um Bona Talks, e eu sou o Bona e vejo você no próximo episódio.